Olá! Vamos agora apresentar um experimento simples para introduzir a ideia de cargas elétricas. Pois bem, vamos pegar aqui duas barras de plástico, poderia ser âmbar, e atritar numa pele de animal, pode ser lã de carneiro. Então se atrita essas duas barras. Quando você atritar, ela vai o quê? Vai eletrizar, ela vai ficar eletrizada. Então, uma dessas barras você vai colocar em um suporte suspenso e a outra barra você vai aproximar dessa barra que está suspensa. O que vai acontecer? As duas barras elas estão eletrizadas, então vai o quê? Elas vão se repelir. Isso é um experimento que dá para se fazer. Vamos fazer aqui agora um outro experimento. Vamos pegar agora duas barras que não é plástico, que não é o âmbar, mas de vidro, e atritar na seda. Se atritou as duas, você coloca uma dessas barras suspensas e com a outra você aproxima. O que vai acontecer? Elas vão se repelir. Esses dois experimentos parecem que são semelhantes, são parecidos. Você pegou duas barras, atritou, eletrizou e elas se repelem. Porém, tem uma característica interessante, que se você pegar uma dessas barras de plástico, pegar uma dessas barras de seda e colocarem elas no suporte, o que vai acontecer? Elas não vão se repelir, elas vão atrair. As duas elas se atraem. Então, o que acontece? Surgiram várias explicações. Uma delas é bem interessante, que já se aproxima um pouco da visão que a gente vai trabalhar, que foi a proposta de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele foi um político, um embaixador, um cientista, um inventor, foi uma pessoa assim, que ele fez muitos trabalhos. Ele é mais conhecido pela invenção do para-raios. O Benjamin Franklin, ele explicou esse fenômeno utilizando a ideia do fluido elétrico. Então, o Benjamin Franklin ele propôs o quê? Que cada material ele tem uma quantidade de fluido elétrico, quando ele não está eletrizado, quando ele está neutro. Então, ele tem uma quantidade de fluido elétrico. No momento que você atrita com outro objeto, vai haver uma transmissão de fluido elétrico. Por exemplo, aqui. Então, ele pegou o vidro e atritou na seda. Então, houve aqui uma transmissão de fluido elétrico. O Benjamin Franklin propõe o quê? Que no momento em que ele atrita, um dos corpos ele vai captar mais o fluido elétrico. Esse corpo, ele propõe que ele fique positivo, enquanto a seda ele perdeu o fluido elétrico. Então ele ficou negativo. Então tem o objeto neutro, eletricamente neutro, que ele está com a sua quantidade normal de fluido elétrico. Se ele doa, ele fica negativo, e se ele recebe, ele fica positivo. Então essa foi a proposta do Benjamin Franklin, né? Então aqui, ó, se ele recebe o fluido, ele ficaria o quê? Positivo, como está aqui, ó, ele recebeu. Se ele perdeu, doou, ele fica negativo. Essa proposta é muito interessante por algumas questões. A primeira delas é pelo princípio de conservação de fluido. Ou seja, né, o fluido, nesses processos todos, ele se mantém o mesmo. A única coisa que acontece é uma transmissão de um objeto para outro objeto. Essa explicação já foi muito boa, né? Mas o que acontece? Atualmente, não se considera mais um fluido elétrico na transmissão, e sim uma transmissão, uma doação, ou ele recebe cargas elétricas. Então, essa é uma característica que é diferente de como o Benjamin Franklin tinha proposto. E com relação às cargas elétricas, então, tem um princípio muito simples e que muitos já conhecem, que é o seguinte: cargas iguais, elas se repelem. Então, se tem dois objetos que foram eletrizados e eles estão com cargas positivas, eles vão ter o quê? Uma força de repulsão. Se dois corpos foram eletrizados de forma negativa, então com cargas negativas, eles se repelem. Se são dois objetos, um positivo e outro negativo, eles vão se atrair. Então, por exemplo, esses dois balões foram atritados com nylon.
Então, ou seja, os dois estão com a mesma carga. No momento em que deixa eles livres, eles o quê? Eles se repelem. Tudo bem? Então, até a próxima.